É necessário um conjunto específico de condições e personagens para um ditador assumir o poder. Primeiro, deve haver uma crise que o ditador possa explorar para convencer as pessoas de que momentos de desespero exigem medidas desesperadas. Segundo, a pessoa certa precisa estar esperando o momento, preparada para aproveitar a oportunidade. Alguém fanático, narcisista e carismático o suficiente para apresentar-se como o salvador da pátria. Quando estiver firmemente no controle, a maior preocupação será manter esse controle, forjando alianças estratégicas e eliminando a oposição e a dissidência. Parece que quase toda ditadura tem um ponto de ruptura. A culminação de circunstâncias que leva a um momento em que o país não obedecerá mais. Mas assim como um tirano ascende ao poder, ele também cai. E com ele, o regime que ele criou. Para Hitler e a Alemanha nazista, o começo do fim estava marcado quando eles decidiram controlar a Polônia. Por muito tempo, os nazistas sonhavam com conquistas fora da Alemanha. Mas para expandir, eles precisavam de um aliado. Hitler enfrentou um verdadeiro dilema em 1939. A Polônia fortaleceu seu relacionamento com a Grã-Bretanha. O que Hitler não queria era lutar uma guerra em duas frentes, porque isso era algo que a Alemanha não podia vencer. Com Hitler, a ideologia do que ele chamou de nacionalsocialismo tinha que significar guerra. Ele começa pelo entendimento de que tudo o que acontece é guerra racial, tudo o que importa é território. Assim, Hitler negocia um pacto de não agressão com Stalin e os soviéticos. O velho ditado, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, certamente aparece através da história geopolítica. O desafio que surge é que esse tipo de aliança, é claro, só existe realmente enquanto eles compartilham aquele inimigo em comum. 23 de agosto de 1939, o pacto Hitler-Stalin é anunciado. Naquele momento, parecia uma manobra brilhante. Guerra. Precisamente ao amanhecer de 1º de setembro, sem aviso, o exército alemão avançou na fronteira polonesa. Hitler conseguiu alguns sucessos militares importantes contra a Polônia e depois na Europa Ocidental, o que chocou o mundo, porque ele foi capaz de derrotar essas forças em uma questão de semanas. A França foi derrotada em 6 semanas. E a França era o equivalente militar da Alemanha nazista em muitos aspectos. A queda da França foi a chave de toda a Segunda Guerra Mundial, porque convenceu os alemães que podiam fazer qualquer coisa. Então, Hitler ultrapassa o limite. Em junho de 1941, ele lança um ataque surpresa contra a União Soviética. Perto de Stalingrado, o inverno gelado torna-se um inferno de fogo. Chamada de Operação Barbarossa, a invasão pretendia adquirir novos territórios, amplas reservas de petróleo e escravizar russos para fornecer mão de obra para a máquina de guerra nazista. Os generais alemães não estavam muito entusiasmados para lutar contra a União Soviética, especialmente no começo. O que acontece é que Hitler luta algumas batalhas que ele não dá importância, mas que convencem todo mundo que ele é um gênio. Muitas pessoas viram isso, essa movimentação notável do exército alemão, quase até os portões de Moscou. Mas então parou. Hitler invade a União Soviética com um plano que diz: nós vamos vencer dentro de 9 a 12 semanas. Não precisamos levar combustível, porque será rápido. Vamos roubar combustível. Não precisamos levar roupas de inverno, porque tudo vai acabar antes do outono. Não precisamos levar comida,
Porque depois de algumas semanas os soldados vão tirar alimento da terra. Basicamente você está assumindo que tudo vai correr bem. E não corre. E foi aí que Hitler foi longe demais. Hitler e os nazistas perdem a Batalha de Moscou porque Hitler subestimou os efeitos da fadiga, da fome e do frio no exército dele. Sem falar na dificuldade de conquistar um vasto território com um fronte de mais de 3.000 quilômetros. A incapacidade da Alemanha de derrotar a União Soviética tem outras consequências também. Suas forças deixam pelo caminho um rastro de sangue, fome e atrocidades. Entre 2 e 3 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos morreram em mãos alemãs. A maioria nos 6 primeiros meses. Eles foram tratados de forma brutal. A autodestruição de Hitler não foi um acidente, mas a consequência da própria natureza da ditadura. Ele ultrapassou o limite porque Hitler não teria sido Hitler se não tivesse tentado destruir a União Soviética. Aquela tragédia, ou apocalipse, estava escrita desde o começo. Não é como se essas coisas acontecessem por acaso. É parte integral desses sistemas que, de certa forma, eles tentam ir além. Adolf Hitler, como muitos ditadores, não viu a si mesmo como responsável pelas derrotas alemãs. Assim, ele foi incapaz de adaptar-se às novas circunstâncias. Ele culpou os generais pela derrota na guerra. Ele culpou as autoridades civis pelas falhas internas do país. Todo mundo era responsável pelos fracassos da Alemanha, menos ele. Na verdade, foi Hitler quem rompeu os laços com a União Soviética e enfraqueceu demais o exército dele. Ele estava no controle. Berlim, uma cidade morta. O que antes era uma metrópole de 4 milhões, hoje é um monte de entulho sem vida. Uma cidade destruída que teria destruído o mundo. Outros ditadores, como Mobutu Sese Seko, no Zaire, foram vítimas de circunstâncias históricas além de seu controle. Mesmo que não sejam capazes de controlar tudo, eles ainda acham que são invulneráveis. Normalmente, o que acontece com os ditadores é que eles acabam sendo encurralados por eles mesmos. Eles começam a perder apoiadores na sociedade e tornam-se progressivamente paranoicos. E quando a paranoia atinge a cabeça de um homem com poder, as coisas ficam muito difíceis. D'abord, sur mon honneur de soldat et de chef de l'État, je vous dis que c'est faux. C'est archi faux. Normalmente, os ditadores sabem que quando as massas se mobilizam, os dias deles estão contados. Quando a fonte do poder de um ditador seca, qualquer que seja essa fonte, eles estão com problemas. Muitos tiranos confiam no apoio de outras forças nacionais, ou ao menos em sua decisão de não se opor a eles. Aliados internacionais fornecem ao regime dinheiro, treinamento, apoio militar e assistência velada. Um bom exemplo é Mobutu. Os amigos de Mobutu, sejam eles pessoas na Bélgica, na França ou nos Estados Unidos, sempre estiveram lá apoiando seu homem em Kinshasa. Muitos oficiais militares do Zaire, na época, vieram para escolas americanas. Aliados costumam virar o rosto quando o ditador comete atos de repressão e violência. E ditadores podem se acostumar tanto com essa combinação que não percebem quando o mundo ao seu redor se transforma. Quanto mais tempo ele ficava no poder, mais cego ele se tornava para outras mudanças no mundo. A ascensão de Mobutu coincidiu com um período em que a Guerra Fria estava intensa.
Em 1964, os Estados Unidos estavam preocupados com a ascensão do comunismo no Sudeste Asiático. A ameaça das forças comunistas tomarem locais estratégicos em todo o globo leva os Estados Unidos a se mobilizarem. Com a ajuda de líderes como Mobutu. Mobutu é visto como um baluarte contra o comunismo na África, a primeira linha de defesa dos Estados Unidos na região. Ele contava com o apoio norte-americano, não importava o que ele fizesse com o povo dele. Com um cenário como a Guerra Fria, você precisa encontrar um inimigo. E então é muito fácil agradar seus patrocinadores em Washington e outros para começarem a rotular pessoas de quem você quer se livrar como comunistas, para que você tenha motivos para persegui-los. A Guerra do Vietnã terminou em 1975. We have now reached a point where we can confidently move to a longer range program for the replacement of Americans by South Vietnamese troops. We finally have in sight the just peace we are seeking. Apesar do fim da Guerra do Vietnã, o apoio dos Estados Unidos a Mobutu continuaria por 15 anos. Com ditadores, por eles estarem no poder há tanto tempo, você não percebe algumas coisas. A relação confortável de Mobutu com os Estados Unidos durou a maior parte da década de 1980. Mas aí aconteceu uma mudança brusca na história. A Guerra Fria acabou. Em 1989, o Muro de Berlim cai. E Mikhail Gorbachev e George Bush apertam as mãos. Mobutu tinha se construído como um guerreiro da Guerra Fria. Ele tornou-se tão rígido que, quando o Muro de Berlim caiu e as mudanças estavam acontecendo no mundo, ele não pôde se reinventar, ele não se adaptou a isso. Sem o apoio dos Estados Unidos, grandes problemas internos e de política externa no Zaire, associados com oposição crescente ao regime, significavam que os dias de Mobutu estavam contados. Assim como Mobutu, Saddam Hussein também era visto inicialmente como um aliado dos Estados Unidos, particularmente pela CIA, que usava ele e outros baatistas como armas no combate ao comunismo e para ajudar a estabilizar uma região da qual dependia por causa do petróleo. Saddam Hussein foi nosso aliado durante a guerra Irã-Iraque. Isso mudou, claro, com a invasão de Saddam ao Kuwait e com o receio nos Estados Unidos de que essa invasão pudesse continuar até a Arábia Saudita, ameaçando interesses americanos por lá. A invasão de Saddam Hussein ultrapassou o limite. Os Estados Unidos responderam e, em 6 meses, uma coalizão liderada pelos Estados Unidos derrotou o Iraque na Guerra do Golfo. O curioso é que Saddam Hussein nunca voltou atrás e culpou a si mesmo. Apesar do exército de Saddam ter perdido no Kuwait, ele permaneceu no poder. Mas por quanto tempo mais ele manteria o controle? Em 2003, alegando que o Iraque tinha armas de destruição em massa, os Estados Unidos invadem o Iraque, liderando outra coalizão. Em março de 2003, o presidente tomou sua decisão fatal. E o choque e o pavor estavam a caminho. Os ditadores têm ilusão de controle. O fim da ditadura costuma ser sempre repleto de cenas do ditador em um estado delirante. É como Hitler, em seu último mês, quando entregava medalhas para garotos e idosos que iam defender Berlim. Saddam, como Hitler, encontraria o fim através de uma combinação de fatores externos e do esgarçamento do poder dele. Às vezes, um ditador ultrapassa os limites porque está na lógica da ideologia. Para Saddam e o Partido Ba'ath,
Isso significava espancamentos, torturas e assassinatos. Mas nenhum ditador do século XX tem as mãos limpas quando se trata de violações de direitos humanos. A violência provoca terror na população. E o medo que um ditador cria pode ser o maior aliado dele na manutenção do poder. E isso funciona. Pelo menos por um tempo. O medo tem um papel muito importante na ascensão de um ditador, na manutenção de um ditador e também no término de uma ditadura. Todos os ditadores, em algum momento, encontram seu fim. Ditadores que assumem o poder com base no medo, assumem rapidamente, mas seus poderes, na verdade, não chegam a durar muito tempo. Mas, para alguns, uma ditadura pode durar uma vida inteira. Alguns ditadores permanecem ditadores por toda a vida e não chegam a experienciar uma queda. Por exemplo, Stalin, por exemplo, Khomeini, por exemplo, Mao. Como o controle deles sobre o poder era tão grande, eles não foram afastados, nem mesmo por grandes desastres. O sofrimento de uma nação. A metade do sul do Chile é devastada por erupções vulcânicas e tremores de terra com força cataclísmica. Milhares morreram. Mais de 2 milhões estão desabrigados e os distúrbios ainda continuam. Assim como desastres naturais ou causados pelo homem que costumam levar um ditador ao poder, desastres também podem mantê-los no poder. Alguns dos ditadores mais importantes e interessantes tiveram uma sensação de que só eles eram capazes de guiar a nação através dessas situações. É assim que eles se apresentam. Recuperar o trabalho nas indústrias e no campo, o qual se ha realizado de forma ampla. Até mesmo ditadores como Augusto Pinochet, no Chile, que não tiveram uma queda dramática do poder, podem chegar a acreditar tão fortemente em sua infalibilidade que se esquecem de perceber que o tempo deles já passou. Pinochet governou o Chile com mão de ferro de 1973 a 1990. Um governo de 17 anos, no qual mais de 3 mil pessoas foram executadas ou desapareceram, e 40 mil foram submetidas à prisão e à tortura. Mas como um regime assim conseguiu sobreviver? Mesmo que um regime autoritário cometa crimes contra a humanidade, eles podem, por vezes, permanecer no poder se a população acreditar que o país é fraco sem eles. Um dos métodos pelos quais ditadores tentam enganar o público de que o país está melhor com eles no comando é sendo o anfitrião de eventos esportivos de nível mundial. No caso de Mobutu, para ficar no mundo dos esportes, foi o Zaire que financiou e organizou o Rumble in the Jungle. Essa foi a famosa luta de boxe que colocou frente a frente Muhammad Ali e George Foreman em Kinshasa em 74. I had a dream when I got to Africa. I had one hell of a rumble. I had to beat Tarzan's behind first for claiming to be the king in the jungle. E foi um evento de tanto sucesso que as Filipinas resolveram copiar o modelo. E, alguns anos mais tarde, as Filipinas receberam o Thrilla em Manila. Foram esses tipos de eventos que realmente trouxeram uma sensação de orgulho e uma sensação de pertencimento para os milhões de congoleses que, apenas alguns anos antes, tinham travado uma guerra uns contra os outros. Então, Mobutu beneficiou-se, mas o país inteiro também. O Zaire é um país muito rico. Ele tem grandes reservas de cobre, cobalto, diamantes, zinco, manganês e inclusive urânio. Então, isso permitiu que o Zaire tivesse muitos recursos e receitas que permitiram, especialmente nos anos 60 e 70, que Mobutu desenvolvesse programas para construir a nação. Então, isso ajudou muito, sabe? Quando Mobutu financiou ou organizou o Rumble in the Jungle, aquilo era dinheiro do Zaire que Mobutu cedeu como uma forma de relações públicas para o país. Ditadores entendem o valor da percepção mundial.
Até as agendas mais ofensivas podem ser colocadas de lado quando o país está em destaque no cenário mundial. Como ficou evidente na Alemanha, quando o país recebeu as Olimpíadas de 1936. Hitler e os nazistas deixaram de lado a retórica para ampliar a percepção do poder da Alemanha. Agora 30 mil bombas foram soltas. Elas são bombas da paz. Simbolizam o companheirismo que existe entre todas as nações na arena esportiva. A segunda vez que eu vi Hitler foi exatamente a caminho dos Jogos Olímpicos. Eu diria que, em 1935, dava para ver bancos especiais para judeus nos parques. Você via cartazes dizendo: judeus não são bem-vindos. E se você fosse para o subúrbio, havia um grande cartaz que estava escrito: judeus, voltem para a Palestina. Coisas desse tipo. No entanto, durante as Olimpíadas de 1936, todos os cartazes desapareceram e você podia sentar em qualquer lugar. Era muito civilizado. Ele já bateu o recorde mundial na primeira bateria. Mas quando as Olimpíadas acabaram, os cartazes voltaram. E assim por diante. E tudo recomeçou. É um padrão familiar. Em 1978, uma Argentina ditatorial recebeu a Copa do Mundo. Mais uma vez, os abusos de direitos humanos de um ditador foram mascarados. Fazendo o país parecer próspero e vibrante. Não é bom apenas para o ditador, mas pode ajudar a trazer crescimento econômico de curto prazo para o país. Cargo da função de governo, nos impusimos duas tarefas fundamentais. Ordenar um país que estava desordenado e pacificar a um país que estava agredido. Ditadores na América do Sul associam esportes com crescimento econômico para que assim eles permaneçam no poder. Um dos motivos para Pinochet ter ficado tanto tempo no poder é que, economicamente, o Chile estava indo muito bem. Com mais investimento externo e menos barreiras para o comércio, a economia chilena começou a crescer. Muito dinheiro entrou no país, estava entrando no país. Então, de uma economia orientada internamente, o país mudou para uma economia orientada para a exportação. Mas os maiores beneficiários da nova economia foram Pinochet e seus amigos, chilenos ricos e corporações estrangeiras. Entre a classe trabalhadora, o desemprego explode e os salários reais despencam. O custo do crescimento econômico é a repressão cruel da dissidência e dos direitos humanos. Quando a sociedade sente, bom, estamos indo muito bem economicamente, mas e se eu não concordar com você, Pinochet? E se eu não concordar com a orientação que o país está seguindo, eu posso dizer alguma coisa? E quando os direitos econômicos e políticos começam a entrar em conflito, as coisas começam a tremer. No começo da década de 1980, uma a uma, as juntas militares na América Latina abrem caminho para governos civis e democráticos. Senhora Lídia Guiller, a nova presidente da Bolívia. O pêndulo tinha mudado na América Latina. Estávamos voltando para a democracia. Em 1985, depois de mais de 20 anos de governo militar, o Brasil retorna à democracia. A Bolívia elege um governo democrático 3 anos antes, em 1982. A Argentina faz o mesmo em 1983. Praticamente toda a América Latina estava no mesmo movimento em direção à democracia. Mas no Chile, Pinochet permanece no poder durante toda a década de 1980. Mesmo que o mundo tenha mudado ao seu redor, ele se considera invencível. Tanto é que em 1988, ele autoriza um referendo popular questionando se deveria permanecer no poder pelos próximos 8 anos. No momento em que o referendo foi proposto no Chile,
A sociedade estava em um ponto de virada. Mas Pinochet estava convencido que forçaria a vitória dele, como sempre tinha feito. Dessa vez, ele estava errado. Foi um momento político em que a oposição começou a lutar e começou a criticar o governo e criticar em voz alta. Além disso, os partidos políticos estavam trabalhando juntos porque entenderam que a única maneira de tirar o ditador era com um governo que pudesse unir os chilenos. Em 5 de outubro de 1988, os chilenos dizem não para Augusto Pinochet. Com a Guerra Fria no passado, as grandes empresas unidas contra ele e a onda de democracia varrendo a América do Sul, o envelhecido ditador é mais uma baixa da história e da arrogância. A junta militar na Argentina também tinha chegado ao fim, em parte, porque os argentinos tinham dado um basta. Em 1981, a ditadura brutal de Jorge Rafael Videla já tinha se instalado 5 anos atrás. Na Argentina, a repressão durante os anos 70 foi algo diferente. Foram criados campos de concentração. A ideia de desaparecer com pessoas começou porque o Videla estava no poder. Eles levavam prisioneiros em aviões e, para matá-los, eles os jogavam no rio. Isso ficou conhecido como Guerra Suja. Qualquer suspeito de ser uma ameaça para o regime era um alvo para a morte. Além dos desaparecidos, as finanças do país estavam em baixa. A situação econômica estava uma bagunça, era um desastre, e o desemprego não parava de crescer. Assim como em outras ditaduras, quando um ditador sai, outro assume seu lugar. Quando Videla deixou o cargo, outro general argentino assumiu a presidência com um golpe. Leopoldo Galtieri. Encarando situações econômicas e políticas desesperadoras, Galtieri quer salvar a ditadura argentina com a estratégia, comprovada pelo tempo, da distração. Uma guerra nas Malvinas. Um conjunto de ilhas na costa argentina sob domínio dos britânicos desde 1833. Então, de uma forma muito ingênua, ele resolveu recuperar algumas pequenas ilhas no fim do mundo. Galtieri e seus generais nunca imaginaram que a Grã-Bretanha fosse responder com a força militar à ocupação dele das Malvinas. We must make it seem to the world over that aggression cannot pay. Eles pegaram 1000 garotos para lutar contra um dos exércitos mais poderosos do mundo. E com armas muito antigas. Você consegue ver muito bem o naufrágio da ditadura argentina naquele ponto, exatamente ali. Assim como outras ditaduras que não conseguiram se adaptar às mudanças, a junta militar argentina estava presa em uma antiga visão de mundo. Eles achavam que teriam muita ajuda de outros países como os Estados Unidos, outros países americanos, mas isso não aconteceu. Na verdade, o Chile apoiou os ingleses contra a Argentina. Pinochet apoiou a Margaret Thatcher. Os soldados da Argentina retornam para um país envergonhado pela derrota. Os humilhados governantes militares disseram que Esteban ordenou que os soldados não falassem sobre suas experiências. Depois de alguns meses, a ditadura argentina estava gravemente ferida. E esse foi o começo do fim. Dias após a vitória britânica, Galtieri foi forçado a sair e enfrentou acusações pelo papel dele na Guerra Suja e pela invasão das Malvinas. Raul Alfonsín assume como presidente democraticamente eleito. A ditadura de Galtieri terminou porque ele inadvertidamente iniciou uma guerra com uma potência global. Outros ditadores caíram porque acreditaram que o mundo era deles para ser conquistado. Quando um ditador cai,
Normalmente é uma combinação de forças externas e decisões ruins que os derruba. Hitler foi destruído quando começou a acreditar em sua própria infalibilidade e quando as políticas brutais e genocidas dele custaram-lhe o apoio tanto de seus seguidores quanto dos cidadãos alemães comuns. Mobutu não conseguiu sobreviver às mudanças nas forças políticas e econômicas que o tinham sustentado. E a corrupção que permeou o regime dele finalmente destruiu sua credibilidade. Mas com que frequência as pessoas se levantam e derrubam um ditador simplesmente porque já chegaram ao limite? A resposta: isso não é muito frequente. No final das contas, um ditador costuma criar medo em tal extensão que ninguém está disposto ou é capaz de rebelar-se contra o regime. Em retrospectiva, gerações posteriores costumam questionar como foi possível que as pessoas tolerassem uma ditadura brutal. Não há uma fórmula para prever quando as pessoas não vão aceitar mais a tirania. Por um longo tempo, a Alemanha aceitou Hitler. Poucas pessoas fizeram alguma coisa contra Pinochet na época. Poucos tentaram fazer alguma coisa contra os militares na Argentina. Mas quase sempre, em algum momento, alguns poucos corajosos começam a lutar. As mesmas pessoas que 1 ou 2 anos antes tinham muito medo do governo poderiam ser as mesmas pessoas que, anos mais tarde, lutariam contra aquele poder. Um pré-requisito para a rebelião é conhecimento e comunicação. Por mais que um ditador queira controlar o fluxo de informações, é impossível bloqueá-lo completamente. Especialmente no mundo moderno. Existem muitos caminhos para a comunidade global encorajar uma mudança de governo quando um país está sofrendo com uma ditadura. Um dos mais efetivos é abrir o país para que eles possam entender o que estão perdendo. Vimos isso ser muito efetivo em países como o Myanmar, onde depois de 10 anos de abertura para telefones celulares e acesso à internet, uma das ditaduras mais rigorosas passou a ter eleições relativamente livres e justas. Principalmente com base no acesso das gerações mais jovens ao mundo, de uma forma que não existia antes do ano 2000. Conhecimento, agora mais do que nunca, é poder. Não é necessariamente tão divertido ser um cidadão. Você precisa se decidir, pensar por si mesmo. Precisa olhar para o mundo e encontrar os fatos. Isso pode dar muito trabalho. Pode ser mais fácil contar uma história para você. Ditadores gostam de histórias. Eles não gostam de fatos. Mas uma vez que as pessoas, tanto dentro quanto fora do país, percebem que a história é uma ficção, o controle de um ditador está em jogo. A imprensa consegue expor a verdadeira agenda do ditador. O papel da verdade, o papel do jornalismo, se preferir, é tentar colocar as coisas em uma perspectiva verdadeira. Se você coloca a verdade na mesa, em algum momento as pessoas vão entender. É então que os jornalistas têm um impacto. É comum ditaduras acabarem, porque havia algumas pessoas que se concentravam nos fatos importantes e nos fatos dolorosos. Ditaduras modernas levaram um passo adiante a supressão de informações em relação a regimes mais antigos. Elas tentaram enfraquecer o próprio conceito de verdade. Os ditadores ideológicos estavam tentando educar as pessoas sobre um tipo de futuro. Ditadores e autocratas contemporâneos estão tentando apenas confundir as pessoas e ensiná-las que não existe verdade. Porque se não existe verdade, então elas não podem confiar umas nas outras. E sendo assim, não podem resistir. A mídia tem um papel crucial ao fazer com que seja difícil para uma ditadura permanecer no poder. Mas o ativismo por parte de cidadãos comuns também provou ser uma arma poderosa. Resistências não violentas a regimes violentos foram bem-sucedidas, particularmente quando o mundo estava observando. Mas quando os protestos se tornam violentos, o resultado pode ser outro. Mesmo os ditadores precisam de algum senso público de legitimidade.
No momento em que protestos tornam-se violentos, de repente, as medidas de segurança que aquele tirano estabeleceu tornam-se ainda mais legítimas. No momento em que isso acontece, o tirano consegue exatamente o que queria: uma ameaça ao seu poder que foi gravada para o público ver e, portanto, um motivo legítimo para esmagar o movimento de protesto e continuar a consolidar o poder. Mas o que acontece quando os manifestantes mantêm sua posição? A disciplina necessária para que protestos sejam completamente pacíficos é realmente muito rara de se ver em ação. Talvez o mais memorável exemplo recente de resistência não violenta a uma ditadura tenha acontecido durante a Revolução Egípcia de 2011, que derrubou o regime do presidente Hosni Mubarak. O ponto central dos protestos pró-democracia foi uma praça pública em Cairo, conhecida como Praça Tahrir. As pessoas querem que caia todo o sistema. Isso é legal. Liberdade, justiça social. A Praça Tahrir é um exemplo educativo de como uma manifestação pacífica pode trazer mudanças. Quando estudantes podem dar as mãos e não partir para o confronto, essa mensagem profunda tem um impacto relativamente rápido de derrubar um regime que os líderes mundiais e as agências de inteligência acreditavam que fosse estável e incapaz de ser derrubado. Após 18 dias de protestos, Mubarak renunciou. By stepping down, President Mubarak responded to the Egyptian people's hunger for change. Protestos pacíficos são poderosos, mas algumas ditaduras não desaparecem sem lutar. Para um ditador, o mundo rende-se à vontade dele. Quaisquer equívocos jamais são deles. Ditadores nunca estão errados. O erro sempre é de outra pessoa. Mas não importa o quão poderoso ele se torna, o tempo de todo ditador é limitado. A queda dos ditadores geralmente acontece quando parte da elite decide que isso é a melhor escolha para eles mesmos. É do interesse deles uma mudança de líder. Hitler encontrou seu fim depois de tentar forçar sua agenda em todo o globo, matando milhões, rompendo alianças e forçando excessivamente o exército dele. Nós sabíamos que os russos estavam vindo, mas eles nunca nos disseram o que aconteceria. Ditadores tendem a fechar suas nações para o investimento externo e assumem uma política de isolacionismo, econômica e politicamente. Nós vimos essa ser a origem da eventual destruição de ditaduras, de Hitler a Stalin. O governo nazista chegou ao fim quando Hitler se suicidou em um abrigo subterrâneo. Na União Soviética, Joseph Stalin sangrou seu país economicamente, mas manteve o poder até seu último suspiro. E além dele. Depois que o ditador morreu, ninguém queria anunciar a morte dele, por medo que ele acordasse e responsabilizasse as pessoas por dissensão. No Zaire, Mobutu perdeu o poder com o fim da Guerra Fria. A confiança no apoio de aliados externos e a necessidade deles em recursos do Zaire deixaram ele incapaz de se adaptar às mudanças. No momento em que você abusou dos direitos de outras pessoas, matou muita gente e tem muitos inimigos, agora você não quer renunciar. Você torce para poder aproveitar o seu tempo até o final. O fim de Mobutu viria pelo câncer. No Iraque, Saddam perdeu o poder após ultrapassar o limite com antigos aliados e pela suposição de que ele pretendia causar o mal com armas de destruição em massa. Ele pagaria, diante dos tribunais, pelos assassinatos e torturas sob o regime dele. O preço, a vida. Em Cuba, um enfraquecido Fidel Castro entregaria o poder para o irmão dele, na esperança de que ele carregaria a chama ditatorial.
Mas com a morte do ex-libertador, caiu também assim a ditadura. No Chile, o ego de Pinochet o levou a acreditar que era amado pelas pessoas e intocável pelas leis do homem. A tentativa dele de provar isso, com eleições abertas e livres, o deixou sem poder. Ele foi condenado por crimes contra a humanidade, mas escaparia da lei até a morte dele por causas naturais. Existe uma tentação de ver ditaduras como algo do passado. A história não se move em uma só direção. Nós não nos movemos apenas de uma democracia para democracias melhores. Nós também nos movemos de ditaduras para ditaduras ainda piores, ou de democracias de volta para ditaduras. Sob as circunstâncias certas, é possível para um tirano aparecer no cenário sem que os cidadãos percebam. Até que é tarde demais. Como cidadãos de todas as sociedades, temos que manter nossos olhos abertos e atentos para evitar repetições do passado, porque sabemos o que aconteceu na Alemanha nazista, na Rússia stalinista e em vários outros lugares que levaram a mortes humanas em massa. Alguns que passaram pessoalmente pela violência e pelo terror de uma ditadura são compreensivelmente céticos na visão de que a tirania é algo do passado. Oh, nunca mais. Nunca mais parece muito bom no papel, mas isso acontece constantemente. Quando eu fui solto, em 1945, também falei, nunca mais, eu não confio nisso. Preciso sair da Alemanha, porque isso pode acontecer amanhã de novo. E eu estava certo. Já foi dito que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Agora, temos a possibilidade de encarar o que aconteceu e levantar nossas vozes e dizer nunca mais. Eu acho que é importante não ver a história das ditaduras ou dos governos de um só como um tipo de concurso em que escolhemos aquele que achamos que é mais importante. Todos eles têm uma história. Em todo caso, precisamos entender não apenas o homem, mas os motivos que levaram aquela pessoa a chegar ao poder. E esses motivos levam de volta a nós.